Olá, tudo bem? Estamos de volta. Fique agora com um dos hinos sugeridos pela lição de hoje. O fim de todas as coisas vem, não tarda, cuidado, não queiras hoje recusar a graça do Salvador. Procura bem depressa ficar abrigado no sangue do Cordeiro, no sangue remidor. Que sangue precioso saiu de meu Jesus, que sangue glorioso vertido foi na cruz. O fundamento do cristão é rocha eleita, por isso pode resistir os ventos da tentação. A todo que sincero a Cristo aceita, o sangue do Cordeiro garante salvação. Que sangue precioso saiu de meu Jesus, que sangue glorioso vertido foi na cruz. Quem pois ouvir há de viver com Cristo na glória, quem não ouvir há de morrer, tormento padecerá. Pois quem deseja sobre o mal a vitória, no sangue do Cordeiro poder encontrará. Que sangue precioso saiu de meu Jesus, que sangue glorioso vertido foi na cruz. Não é inscrito no canal? Deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo desse canal. Roda A vinheta! Aê! Muito bem. Estamos de volta trazendo agora a lição de número 2. Na verdade? E o título é Vem o Fim. Muito bem. Na lição passada, a lição número 1, desse último trimestre de 2022, no caso, quarto trimestre, estudamos sobre Ezequiel, o atalaia de Deus. Na verdade, vimos o significado da palavra atalaia e agora estamos na lição número 2. Vem o fim. O textual está escrito lá em Ezequiel, capítulo 7, versículo número 2. E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, acerca da terra de Israel: vem o fim vem, sobre os 4 cantos da terra. Verdade prática. O atalaia de Deus soa o alarme do iminente perigo. Anuncia que o inevitável juízo divino se aproxima. Muito bem. Temos uma leitura diária, segunda a sábado, temas importantíssimos. A segunda-feira, o fim é uma referência à destruição de Jerusalém. Ezequiel 7, 24, verso 26 até o 26. A leitura diária da terça-feira, 2 Reis,
capítulo 21, versículo 12 ao 14, Deus anuncia a chegada do fim, com mais de 100 anos de antecedência. Quarta-feira, Jeremias 27, versículo número 6 e 7. Nabucodonosor foi constituído como o Azorrague divino para açoitar Jerusalém. Para quem não sabe, Azorrague é um tipo de chicote. Na quinta-feira, leitura diária, Jeremias 26, versículo número 3. O livramento de Judá e Jerusalém pode acontecer se houver arrependimento. Sexta-feira, segundo as Crônicas 36, versos 14 ao 15. A apostasia e a rebelião contra Deus resultaram na destruição da cidade e do templo. Leitura diária do sábado, Gálatas, capítulo 6, versículo 7. A nação de Judá precisava colher o que plantou. É verdade. Tem gente que semeia impiedade, desamor, né? Confusão, intriga, e querem colher bênção. Você colhe o que planta. É a lei da semeadura. Leitura bíblica em classe, Ezequiel capítulo 7, versículo de 1 ao versículo 10. Está aí na sua tela. Hinos sugeridos pela lição de hoje: 334, 469, 570 da harpa cristã. Temos aqui os objetivos a serem alcançados na lição de hoje. Primeiro, apresentar, de modo geral, a profecia do capítulo 7 de Ezequiel. Segundo ponto, temos que enfatizar o sentido das expressões repetidas sobre o fim e repetição da sentença. No terceiro tópico, por final, temos que identificar o inimigo que servirá como instrumento do juízo divino. E Deus usa seus instrumentos. Na realidade, nós vemos pessoas que são usadas no dom de profecia, no dom da palavra, no dom de cura. E alguém diz, até no louvor, e alguém diz, fulano é um vaso, né? Fulano é um instrumento na mão de Deus. Porém, Deus tem seus instrumentos para castigo também. Né? É verdade. Se Deus quer castigar a nação, Ele usa outra nação. Mas o castigo só vai até onde Deus quer. Né? Muito bem. Temos aqui uma introdução. O juízo divino descrito no discurso profético do capítulo 7 do livro de Ezequiel é endereçado à terra de Israel. Esse juízo é endereçado à terra de Israel. Ou seja, é uma coisa que é para os seus habitantes, mas tem implicações globais. Os contemporâneos de Ezequiel, na Babilônia e até mesmo em Jerusalém, recusaram a mensagem dos profetas, principalmente de Ezequiel e Jeremias, por não acreditarem que Javé permitisse que os ímpios conquistassem a cidade e a destruísse o templo. Eles não admitiram. É gente que não admite. Nós somos cabeça, não cauda. Né? Já ouviu essa expressão? E outros dizem, nós somos só vencedores. Mas quando o povo errava, Deus usava seus instrumentos. O cativeiro, Deus usou seus instrumentos para levar o povo cativo. A palavra-chave dessa lição é o fim. A palavra fim. Muito bem. Isaías disse, Deus sabe o fim desde o começo. Muito interessante. Sobre a profecia, primeiro tópico, apenas um panorama da lição de hoje. Ezequiel introduz a profecia com
a fórmula usual dos profetas de Israel. Diz assim: veio a mim a palavra do Senhor. Né? Ou então, assim diz o Senhor Jeová, era algo típico dos profetas do Antigo Testamento. É interessante aqui nós observarmos que este fim, o fim vem, se refere tão somente à queda de Jerusalém. Primeiramente, a queda de Jerusalém, ao castigo, à prisão, ao cativeiro, a queda de Jerusalém e do templo também. Mas tem uma conotação também escatológica. É também uma tipificação da segunda vinda de Jesus. Veja o que está escrito aí no livro de Lucas, capítulo 21, versículo 5, e dizendo alguns a respeito do templo, que estava ornado de formosas pedras e dádivas. Aí quando alguém passou em frente ao templo com Jesus, ele disse assim: olha que templo, olha que pedras. Estavam elogiando o templo. Aí Jesus usa o templo, uma metáfora, diz assim: está vendo este templo? Eis que não ficará pedra sobre pedra. Jesus estava falando que na era de 70 depois de Cristo, o general romano Tito, com seu exército, destruiu Jerusalém e incendiou o templo. Era isso que ia acontecer. Há a interpretação também que diz que Jesus estava falando do seu corpo. Né? Em outra expressão, é muito parecida com essa, onde Jesus disse que vai destruir o templo em 3 dias, ele tornaria a colocá-lo de pé. Jesus usava essas metáforas, entendesse quem quisesse entender, quem estivesse com o coração aberto para entender. Né? Mas no caso aqui se refere à destruição de Jerusalém, à tomada de Jerusalém, ao templo também destruído e queimado. Né? Mas também tem algo que se refere aqui à segunda vinda de Cristo. Quando ele diz: quando ouvirdes de guerra, no capítulo 21, versículo 9 de Lucas, guerras, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça. Mas ainda não é o fim. Aí você vai ver, neste capítulo 21 do Evangelho segundo escreveu Lucas, você vai ver que o Senhor Jesus ele vai tratar, não é? E vai dizer: e haverá em vários lugares grandes terremotos. Não é? Em outra parte, mais na frente, está escrito: quando vides Jerusalém cercada de exército, no verso 20, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, e os que estiverem no meio da cidade, que saiam. Então Jesus está proferindo aí, falando da queda de Jerusalém. E é interessante quando ele diz guerras, quando ouvirem rumores de guerra, e em outra parte ele diz que vão pegar os crentes e vão levar cativos, vão matar. Foi isso que aconteceu com a igreja quando Jesus ele assunto ao céu. A perseguição contra a igreja. Você vai ver que Tiago é morto a fio da espada. Né? Pedro é colocado na prisão para morrer, mas tem um livramento. É a perseguição. Então, há algumas vertentes aqui que nós podemos extrair do texto. E o Espírito Santo nos ajuda e a gente vai tendo a iluminação. Você vai ver lá em Jeremias, rapidamente para o vídeo não ficar muito longo, capítulo 39 todinho do livro de Jeremias, profeta Jeremias, especialmente o versículo 8, 39 e 8. E os caldeus queimaram a casa do rei e as casas do povo
e derrubaram os muros de Jerusalém. O resto do povo que ficara na cidade, os rebeldes que tinham passado para ele. Agora você vai ver que nessa destruição foi também cumprimento da palavra, o castigo que Deus trouxe para o povo. Muito bem. Vamos ver o segundo tópico. Isso mesmo. Sobre o fim. A palavra fim do hebraico quer dizer destruição, ruína, morte e condenação. Então a palavra fim aqui nesse texto está dizendo: vai vir a destruição. E por que vem a destruição? Porque plantaram impiedade. Um dia Deus disse para Jeremias, no capítulo 1, versículo 10 em diante: Jeremias, tu vai arrancar e vai tornar a plantar. Tu vais destruir o que eles construíram e vai tornar a construir. Deus estava dizendo a Jeremias: o que eles construíram em impiedade, tu vai desfazer e depois vai plantar, segundo aquilo que eu vou te mandar. Então o fim vem a destruição, vem a ruína, vem morte, vem condenação, vem castigo. Trata-se de um substantivo usado em contexto de julgamento. Gênesis 6:13, Amós 5:18 são referências. Ele é 5 vezes no versículo 2 e 3 e no 6, num discurso poético cujo objetivo é causar impacto nos leitores. Pediu diversas vezes o fim vem, porque essa palavra, fim, tinha uma conotação de destruição, de morte, de castigo. Ele queria que as pessoas, o leitor, quando pegasse para observar, e não lesse como se lesse qualquer jornal, qualquer revista, ele prestasse atenção. Fim, destruição. Meu Deus, vamos se arrepender. Essa era a ideia. A expressão repetida sobre o fim. As expressões repetidas sobre o fim. A repetição das expressões: vem o fim vem, agora vem o fim, vem o fim vem. Eis que vem, veio a tua ruína. Chama a atenção de qualquer leitor, não é verdade? Então, no terceiro subtópico a repetição da sentença. Os versículos 4 e 9 estão repetidos. Ninguém deve se surpreender com a intensidade desse juízo anunciado de antemão, pois é compatível com a natureza divina. Porque Deus, ele castiga o que ama. Deus é amor, mas também é justiça. E como pai, ele castiga o filho. Um dos objetivos desse juízo Um dos objetivos desse juízo é a erradicação, muito bem, da idolatria. Deus aí também está irado com a idolatria. A idolatria é o que? É prostituição espiritual. É deixar Deus, é trair o Senhor. Neste capítulo 7, podemos observar: primeiro, será uma destruição completa. Segundo, será uma destruição iminente. Será, em terceiro lugar, uma destruição inevitável. Em quarto lugar, não haverá obstáculo para essa destruição. O templo não seria poupado. Não é verdade? Em quinto lugar, em sexto lugar, uma destruição universal. Então, o castigo de Deus viria sobre o povo. E o templo, já pensou? Que tempo tão esperado. E Deus permitiu. Porque Deus permite a chuva para os bons e os maus. Não é? Então, quando o povo erra, é castigado.
A repetição da sentença, os versículos 4 e 9, nós já lemos. Vamos aqui para o terceiro tópico da lição. Sobre o inimigo. Já floresceu a vara. No versículo 10, Ezequiel faz uma analogia da botânica. Uma metáfora que se perdeu no tempo. A palavra profética anuncia: veio a tua ruína, já floresceu a vara, reverdeceu a soberba. Essas palavras significam, né? E há algumas interpretações. Então, são muitas interpretações, mas dentre elas, a mais aceita é que é considerada assim: vara, como o rei Nabucodonosor, assim como o rei da Síria foi o chicote de Deus para açoitar Samaria, os filhos de Israel, do reino do norte. Da mesma forma, Javé usaria a Babilônia e Nabucodonosor como azorague ou chicote para castigar Judá. Então, já floresceu a vara, é isso. Vara é castigo. Aí acontece o seguinte: vai acontecer o castigo através de um instrumento de Deus para a justiça. Né? E não importa se Nabucodonosor, não importa se Dário, não importa se é um rei ímpio, o que importa é que Deus quer chamar o seu povo ao arrependimento e traz o castigo. E não importa o instrumento que ele usa. Às vezes a pessoa diz assim: crente, uma pessoa, homem de Deus, uma mulher de Deus, jovem de Deus, morreu de bala perdida, morreu assassinado. E alguém não aceita isso. Como um crente, não importa o instrumento que Deus permite. A nossa chamada para a eternidade, Deus tem seus instrumentos. Muito bem, o rei Nabucodonosor, o nome de Nabucodonosor é de origem acádica, antiga língua da Mesopotâmia. Então, Nabucodonosor significa aqui, Nabu significa Nabu protegeu a minha herança. Você lê aí com calma em casa. Né? Babilônia, o nome Babilônia é também de origem acádica. E Babilônia aqui quer dizer portão de Deus. Muito bem. Então Deus tem sempre os seus instrumentos. É apenas um panorama da lição de hoje. No corre-corre do tempo, nós estamos aqui trazendo. Tem a conclusão. Você pode revisar o conteúdo. E que Deus abençoe a tua casa, a tua vida. Em nome de Jesus. Amém. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz neste mundo, em prazer
última hora da vida, eles não mais te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Por acaso tu riste, ó amigo, quando ouviste falar de Jesus? Mas somente Jesus pode dar-te salvação pela morte na cruz. Meu amigo, hoje tu vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Tens manchado a tua alma e não podes contemplar o semblante de Deus. Só os crentes de corações limpos poderão ter o gozo dos céus. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Se decides deixar teus pecados e entregar tua vida a Jesus, trilharás, se na última hora, um caminho brilhante de luz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar?